Olá, meu nome é Karina Gomes, do Instituto Karina Gomes. Sou terapeuta holística, sou especialista em medicina chinesa, sou praticante e facilitadora de barras de Axis. Tenho uma classe de fundamento, uma classe avançada de Axis. Sou reikiana, mestre, Reiki Karuna. Também ministro também esses cursos. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês, contar para vocês como foi minha trajetória, como eu cheguei até aqui, o que me levou, o que me trouxe até aqui, Algumas pessoas, eu fiz uma live há um tempo atrás, e nessa live eu contei um pouquinho, um pedacinho da minha história, da minha trajetória. E como não tive como falar tudo e o áudio não estava bom e tudo mais, eu recebi muitos pedidos de que eu contasse toda essa trajetória, para as pessoas saber que é possível, que a transformação, que a expansão de consciência, ela é possível para todo mundo, ela é possível para qualquer um. E até uma das pessoas que entrou no meu grupo e veio falar a respeito de eu contar sobre a minha história, ela falou assim que acreditava que o contar a minha história seria uma grande contribuição para muita gente. E por isso eu estou aqui, Então vamos lá. Eu comecei a trabalhar com a terapia holística alguns anos atrás. Eu cheguei na terapia holística por uma síndrome de pânico que eu tive, em um determinado momento da minha vida. Eu tive uma crise de síndrome de pânico. E na época eu trabalhava na Bosch, e eu fui buscar um tipo de tratamento. Nunca funcionou muito para mim a questão de medicação, de tomar remédios e tal. E então eu queria algo alternativo para me tratar. E aí eu recebi a indicação de uma terapeuta holística de Barão Geraldo. E eu fui até ela, E iniciei meu tratamento com ela. Então a gente fez a terapia dos cristais, dos florais e tudo mais. E chegou num determinado momento que eu estava melhorando, mas como se tivesse dado uma parada, na ascensão daquele desenvolvimento do tratamento. E aí eu sentia que eu precisava de mais. E aí eu pedi a indicação para ela do que eu poderia, o que eu poderia fazer. E aí ela me falou que eu poderia fazer meditação, buscar alguma coisa dentro dessa área, dessa linha e tal. E aí eu fui buscar. E aí foi quando eu encontrei o Instituto Numen, que era em Campinas, não é mais. E lá eu me encontrei assim, num grupo de mulheres, num círculo de mulheres, que trabalhavam com as meditações das Shaktis. Mas era um curso, a gente fazia esses encontros 2 vezes por semana. Muita gente fazia yoga meditativa, yoga prática, era um curso de instrutor de yoga. Mas a gente também fazia os cursos das terapias holísticas. E quando eu tive a síndrome do pânico, que eu fui até a terapeuta, a dona Ilariá, aconteceu uma coisa muito impressionante, porque como funcionou muito pra mim, assim, eu amei, assim, eu me apaixonei pela terapia holística, e aí eu falei assim, é isso que eu quero fazer pra minha vida, eu encontrei o que eu amo, na época eu tinha meu emprego, trabalhava, tudo, mas eu me apaixonei. E quando eu cheguei no Instituto Numen, que não era só uma prática para mim, mas também de aprendizado como um todo, e aí eu fui tendo contato com a radiestesia, com os florais e tudo mais, através dos cursos, eu fiquei lá 2 anos. E aí eu tive uma expansão muito grande nessa época. Eu falei, é isso que eu quero fazer para minha vida, é o que eu amo.
E aí eu fiquei, né, por um período que a gente fica naquela luta, né, mas e os nossos pontos de vista que a gente tem, as nossas crenças, o que a sociedade fala, e a gente às vezes se paralisa, às vezes não, a gente se paralisa por conta das crenças, né, daquilo que a gente acredita. Que a gente ouviu todo mundo falar, que você tem que ter um emprego fixo, que você tem que ter uma segurança, que essa área é uma área difícil, que é uma área que demora muito, que é uma área que só vem por indicação e lá, aqueles blá 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 e um monte de coisa. Então eu fiquei muito tempo patinando dentro disso tudo, né? Fazendo os cursos, estudando, vamos dizer assim, me preparando, mas sem conseguir desenvolver realmente, né, o trabalho, né, dentro dessa área. E nessa época começou a acontecer o quê? Eu também lia tarô, né, o oráculo das deusas e tudo mais, e começou a vir pessoas me pedir, né, para eu atender e tudo mais, e eu atendia de graça, tal. E uma outra amiga falou assim para mim, né, você atende as pessoas de graça, você tem que cobrar, né, é um atendimento terapêutico, né, um auxílio, né, de autoconhecimento e tal. E aí o negócio começou a se desenvolver, né? E aí, daí eu fui fazendo outros cursos, né? Eu atendia pessoas dentro de carro, dentro de hotéis, quando eu viajava, né, para as convenções e tudo mais, e na minha casa, né? E depois o que aconteceu? Eu comecei a fazer outros cursos. Aí eu comecei a fazer, fiz os cursos de Reiki, aí eu fiz alguns cursos de magia, da magia divina sagrada, né? Tenho 3 graus de magia. Fui me aperfeiçoando na radiestesia, nos florais, na cristaloterapia, na cromoterapia. E tudo que era terapia holística eu me enfiava, né? E fui. Chegou num determinado momento que eu não aguentava mais o meu emprego. Eu falei, eu quero sair, pedi para sair e eu saí, né? E aí, por um período eu fiquei, aí foi quando eu abri o instituto, né? Na época era o Espaço Harmonia. E aí comecei a desenvolver o meu trabalho de atendimento na área holística, né? Com todas as técnicas que eu já tinha e tal. Mas como eu tinha lá todos os pontos de vista ainda, que, né, bloqueavam, paralisavam e tudo mais, aí chegou num determinado momento que eu não conseguia me sustentar da profissão. E aí eu fazia alguns extras, né, freelance num buffet, e o buffet me chamou para trabalhar, e dentro daquilo tudo, daquela minha realidade que eu tinha naquele momento, que eu não conseguia ver outra realidade, eu falei, eu vou voltar para o emprego fixo. Aí, o que eu fiz? Continuei com o espaço, mas eu só atendia nas horas vagas, né? Então, eu fiquei lá com o meu emprego fixo e atendendo no meu espaço nas horas vagas. E dei continuidade assim. Desse buffet, em pouco tempo eu me desenvolvi muito rápido, né? Então, de recepcionista, eu era formada em logística, né? Porque na época da Bosch foi a minha formação, né? Eu me formei em logística. E aí, dentro desse trabalho do buffet, eu desenvolvi a minha área de logística de buffet, né? E aí eu também desenvolvi a questão da metria, tudo, e eu cresci nessa área. Bombou, entendeu? Bombei, assim. E passei até a ser muito conhecida dentro da área de eventos e tudo mais. Mas em determinado momento, né, nisso tudo, né, o meu descontentamento, porque eu tinha a frustração muito grande de não conseguir realizar o meu desejo, que era de ser terapeuta holística, de trabalhar com aquilo que eu amava. E frustrante, uma hora eu quis sair do buffet. Mas não tinha consciência de que trocar de buffet não ia resolver a questão, né? Porque a minha questão era realmente trabalhar naquilo que eu amava e eu não estava conseguindo fazer isso. Então, nessa busca, o que eu fiz? Eu fui buscar outro emprego, né? E aí, entrei em outro buffet. Um outro buffet de grande porte também em Campinas. E aí, o que aconteceu? Ali me desenvolvi mais ainda,
né? Eu fiquei como gerente de logística, cuidando do barracão todo, onde eu era gerente de eventos e passei de microeventos para macroeventos. Então, né, eu fazia a logística toda de eventos até de 3.000 pessoas. Ótimo, maravilhoso, né? Porque foi vamos dizer assim, tudo foi contribuição para o que eu cheguei aqui, né? Para até a minha escolha de hoje. Foi muito interessante, né, na época da minha vida. Eu desenvolvi muito essa área e foi muito bom também. Mas como tudo, quando o ser infinito grita aquilo que é a nossa verdadeira escolha, aquilo que a gente verdadeiramente ama, um dia vem e bate a nossa porta, né? E aí a frustração de novo, e eu continuava atendendo, né? Tinha o meu espaço na minha casa, eu atendia nas horas vagas. E assim, essa área que eu trabalhava, né, de logística de buffet, era uma área que me consumia muito, era muito estressante, muito cansativa e tal. E aí eu falo pra vocês, né, quando eu chegava em casa, eu ia atender, né? Eu chegava às vezes morta, destruída, mas era incrível, porque assim, eu chegava, tomava um banho, né, vou me preparar para atender, eu abria a minha porta do meu espaço, na hora que eu entrava ali dentro, que eu falava, agora eu vou atender, eu me jogava naquele espaço e era como se eu abrisse um portal. Parece que eu entrava em outra dimensão. Era outra Karina que estava ali naquele momento. Que estava ali para poder atender as pessoas, para poder ser contribuição, para poder ajudar a facilitar aquela consciência de alguma forma. E era fantástico, porque quando eu estava naquele espaço, era o espaço que eu era o meu todo, né? Que eu me sentia completa, realizada e feliz. Então parece que eu não tinha mais cansaço, que eu não tinha mais estresse, que eu não tinha mais nada. E foi indo ao longo, né, do tempo, desse período, eu fiquei 3 anos nesse trabalho ainda, né? Durante um período aí, que foi no ano de 2018, né, que foi a frustração, bateu assim, pá, né? Caiu que nem uma bomba na minha cabeça. E o que eu fiz? Eu falei, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a procurar emprego novamente. E nessa procura, eu fui chamada por 2 outros buffets para fazer entrevista. E fazendo entrevista e tal, e aí que sempre quando as pessoas, né, iam ver tudo, o meu porte de trabalho, né, o meu currículo, tudo, falavam, a gente não tem condições de arcar financeiramente com o profissional que você é, né? E aí eu percebi o quê? Que eu decidi aí, nesse momento, a não me encurtar mais, né? A não me diminuir mais para poder caber nos espaços, para poder ou dar um passo para trás. Eu vou diminuir um pouco para poder crescer ali na frente. Chegou um momento assim para mim, eu virei para essa minha amiga novamente, né? E falei assim para ela, se eu não, essas 2 últimas entrevistas que eu vou fazer com relação ao buffet, se não der certo, eu vou largar tudo e eu vou trabalhar com terapia holística. E ela falou, vai mesmo, Karina, faz isso mesmo. Pois eu vou falar uma coisa pra vocês. Essas 2 entrevistas não deram certo, porque não ia dar mesmo, né? Não era, né, o que era a minha escolha. Só que aí eu fiquei naquele espaço onde eu ficava entre de realizar aquilo que era o meu sonho, de buscar uma forma de realizar aquilo, mas eu não conseguia sair daquele espaço de como eu vou fazer isso, quando eu vou fazer isso, onde eu vou fazer isso, de que jeito eu vou fazer isso. Então a racionalidade, né, o pensamento lógico, ele vinha com aquelas coisas, né? Você tem que pagar aluguel, você tem que sobreviver, você tem conta para pagar, você tem compromisso, todo aquele peso da responsabilidade, né? Eu morava sozinha, né? Eu era eu por mim, né? Então assim, aquela coisa, você tem que ter um emprego, você tem que ter um salário, você tem que ter segurança, 13º, férias,
E aquilo tudo me colocava num espaço de muito frustrante, de desgosto, porque por conta disso eu não conseguia realizar aquilo que eu queria, né? Aquilo que era realmente o meu coração. E dentro desse espaço eu fiz uma pergunta: o que eu posso fazer para mudar toda essa minha realidade? Gente, nessa época eu nem sabia o que era Axis, tá? Nessa época eu nem sabia, nem tinha ouvido falar, que foi em 2018, começo do ano passado. E aí, nessa pergunta, de repente me veio uma consciência assim, que alguns anos atrás eu tinha conversado com uma pessoa muito querida também, uma tia minha, sobre eu fazer o curso de acupuntura. E veio isso pra mim, e eu falei assim, bom, eu acho que essa era uma área que eu conseguiria desenvolver mais a minha área dentro das terapias, né? Eu vou buscar a saber sobre isso. E aí o que eu fiz? Eu comecei no mesmo dia, porque eu sou muito madeira, eu vou muito atrás, eu sou muito ativa nessa questão. Quando eu decido, eu decido. Aí comecei a procurar e vendo uma escola aqui de acupuntura, outra escola, qual é o requisito, o que precisa, papapá. Aí eu cheguei na escola CEFAC, Centro de Formação Acupuntura de Campinas, que é a escola que eu estou me formando. Eu estou finalizando, né? Eu estou na época de TCC, tudo me formo em fevereiro. E eu cheguei nessa escola, em onde também, assim, energeticamente a compatibilidade bateu com a Vitória. Gente, em menos de 15 dias eu paguei a matrícula, me matriculei e eu comecei a fazer medicina chinesa. E quando eu comecei a fazer medicina chinesa, no começo do ano passado, quando eu entrei nesse mundo, eu me apaixonei. Falei, a medicina chinesa é fantástica, é maravilhosa, tudo que eu... E tudo e mais, né? Porque tem infinitas possibilidades aí. Mas eu me apaixonei pela medicina chinesa. E eu comecei a me desenvolver cada vez mais tudo. Só que eu fiquei o ano de 2018, de quando eu comecei a medicina chinesa, até um período aí de agosto, mais ou menos, agosto, setembro, assim, numa briga interna muito grande. Porque eu ia daquele, vamos dizer, das luzes às trevas, né? Porque era o que eu queria realizar, como eu ia fazer para realizar, e eu ainda continuava naqueles pensamentos, porque eu tenho um emprego, porque eu tenho que me preparar, não sei o quê. E eu pensando, daqui 2 anos, quando eu me formar, aonde eu tiver, o que eu estiver fazendo, eu vou largar tudo e eu vou trabalhar com as terapias. Então eu projetava lá para 2 anos isso, né? E naquela luta interna, aquela briga, aqueles conflitos, as confusões, tudo. Dentro da terapia, né, e dentro da medicina, quando você começa a fazer as práticas, o que você faz? Você começa a se tratar. Assim como eu me tratei com as outras terapias lá atrás, que eu fui aprendendo, eu fui me tratando também, eu passei a me tratar também dentro da medicina chinesa. E quão incrível é que a medicina chinesa me trouxe chão. Ela começou a trazer a Karina. Quem é a Karina? O eu interior, as suas vontades, sabe? A vesícula, né? Que vai lá e realiza. Né? E o negócio foi fluindo, eu fui cada vez melhorando mais, foi expandindo a consciência e foi dando expansão. Falei assim, mas como eu vou sair desse espaço para eu poder realizar o meu sonho de ter a minha sala? Eu continuava atendendo na minha casa, aí eu já atendia com a aurícula, já estava atendendo com a acupuntura e tudo mais, mas ainda dentro daquele espaço, né? Preciso do salário, preciso pagar conta, preciso não sei o quê. E o mais incrível é que esse período todo eu ganhava, né, tinha um salário legal, tinha uma renda legal, tudo, mas sempre enforcada. Sempre fazendo mais eventos, sempre fazendo mais, trabalhando, atendendo, e sempre enforcada. Eu não saía daquele espaço de realmente ter aquela tranquilidade de, nossa, eu tô tranquila com relação à minha situação financeira, mesmo tendo emprego fixo, mesmo tendo as férias, o 13º, o convênio médico, e lá, e aquela coisa toda. Pois é. E
o que aconteceu? Num determinado dia me deu uma louca. E eu cheguei pro meu chefe e virei pra ele e falei assim, eu preciso conversar com você. E aí ele veio, né? E aí eu falei assim, eu não aguento mais, eu não quero mais, a minha vida mudou e faz um acordo comigo, me manda embora. E a resposta dele foi não. Não, vamos conversar, a gente ajeita, a gente acerta, lá. E assim, toda aquela empolgação que eu fui, que me deu a louca, eu murchei. Falei, e agora? Não aceitou. Mas aí eu falei assim, mas é minha escolha, eu vou continuar dentro dela, né? E fui. Passou-se aí, sei lá, uma semana, 15 dias, não lembro quanto tempo ao certo. Aí a minha chefe veio falar comigo e ela veio e falou assim pra mim, Karina, né, o seu chefe me falou que você pediu para ser mandado embora, né, para fazer um acordo e tal, né? Quero saber se isso é real, se isso procede, se é isso mesmo que você quer ou se foi uma coisa falada de momento. E neste momento eu fui totalmente à sinceridade do meu coração. E eu falei, é verdade, é isso mesmo que eu quero. E aí eu me abri. Eu falei, olha, os meus objetivos mudaram, hoje eu tenho outro projeto de vida, né? Eu estou me formando, né? Estou estudando medicina chinesa, né? Tenho intenção de seguir nessa área e por isso eu fiz esse pedido. Ela falou assim, mas você quer sair já? Amanhã? Quando? Tá. E aí ela falou, dá pra você esperar um pouco? E aí a gente fez aí um acordo amigável, né? De que eu ficaria até fevereiro deste ano, né? De novembro, isso aí foi no finalzinho de novembro. De novembro a fevereiro, comecinho de fevereiro deste ano, porque ia contratar uma pessoa, 2 pessoas, ia colocar no meu lugar, eu ia treinar, ia deixar, para não deixar a empresa na mão, e eu concordei, né? Foi mútuo a troca, né, dessa contribuição. E eu achei justo, né, de fazer um acordo e tudo, e aí nesse dia parecia que eu pisava nas nuvens. E aí eu comecei assim, eu parece que eu senti uma leveza, uma paz que eu nunca senti na minha vida. Gente, eu comecei a me transformar em outra pessoa. Quem me conhece, que viu minha trajetória por aí, hoje pode dizer isso. Que eu me transformei em outra pessoa. E aí eu comecei a me preparar, né? Preparar a pessoa que ia ficar no meu lugar e me preparar para a minha nova vida. A vida que eu escolhi. E aí, nessa época, eu já tinha ouvido falar de Axis. Mas aí, quando nessa época eu ouvi falar de Axis, né, eu projetei que em fevereiro eu faria esse curso, porque eu queria um certificado internacional, porque eu queria mais uma técnica, além da medicina chinesa, para atender, porque eu acreditava que isso ia me dar mais fluxo de trabalho, eu ia conseguir contribuir mais com as pessoas e tudo mais. E eu fiz a escolha de fazer barras de Axis lá em dezembro, né? E foi indo e eu fui me preparando. E aí, assim, a princípio a minha intenção era do espaço continuar na minha casa. Aí eu fui tomando corpo, ela foi tomando corpo, a minha escolha. E aí nisso eu comecei a fazer as perguntas. E as perguntas, eu cheguei à conclusão que a forma de eu fazer as perguntas era pela radiestesia, tá, gente? Até naquela época. Então eu sempre trabalhei com as perguntas, mas dentro de outra linha, né? Então quando eu me permitia perguntar, eu sempre criava a consciência, né? E aí eu perguntando tudo, me veio a questão de não vai trabalhar mais em casa, você, né, vou alugar uma sala comercial, papapá, e eu vou trabalhar numa sala. Então foi formando aí, né, foi tomando corpo essa minha escolha de como ela seria daqui pra frente. E aí, quando chegou em fevereiro, né, eu já tava mais ou menos planejando tudo como ia ser. Meu último dia era dia 7 de setembro. Aí eu comecei a procurar classe de barras, achei uma classe em Campinas,
né, que foi a minha primeira facilitadora, a Roberta Ângeles. E aí eu ia fazer o curso de barras de Axis dia 23 de fevereiro. Né? Aí eu já estava procurando sala para alugar, achei uma sala no Cambuí, aí eu fui montando tudo, comprando todo o meu material de acupuntura, montei a sala do jeitinho que eu fui escolhendo naquele momento. Com todo o material, com tudo que estava. Tinha cliente? Tinha um cliente. Mas eu escolhi, então eu ia estar pronta para quando o meu cliente chegasse. Engraçado que assim, eu não tinha nada de Axis ainda, tá? E aí o que aconteceu? Quando eu fui na semana do curso de Axis, que eu tinha que pagar a matrícula, eu estava no processo de receber rescisão, fundo de garantia, aquela coisa toda. Quando eu fui no banco receber o fundo de garantia, não ia receber o fundo de garantia, porque pelo valor tinha que dar lá de 5 a 7 dias para liberar o dinheiro. Falei, ferrou, miou. E agora? Aí eu falei, na época eu não falava como pode melhorar, não sabia, né, dessa pergunta. Eu falei, como eu vou fazer esse curso agora? Fiz a pergunta dessa maneira. E aí eu mandei uma mensagem pro meu marido na época e falei assim, amor, o dinheiro não vai sair, eu não vou conseguir fazer o curso agora, nanana. Aí ele falou assim, e o dinheiro que estava na conta da Caixa? Usa ele, depois você repõe. Gente, o valor da Caixa era exatamente o valor do curso. Igualzinho, nem R$1 a mais, nem a menos. Como pode melhorar? Aí eu falei assim, mas é para já. Fui, paguei, não, fui pro curso, fui fazer classe de barras. Dia 22, eu já estava com a minha sala pronta, aberta, eu ia começar a trabalhar, atender oficialmente na próxima terça-feira. E aí, dia 23 de fevereiro, eu fui fazer um curso de barras. Aí cheguei lá, aí comecei a ouvir, falar das ferramentas, escolha, pergunta, como pode melhorar, processos verbais. Quando foi correr as barras, eu falei, que trem é esse? Parecendo mineira. Gente, assim, primeiro que assim, eu sumi, sei lá pra onde que eu fui, e assim, foi uma coisa incrível. E eu voltei e correu de novo, porque a gente corre, né, 2 vezes, né, 4 vezes, 2 da pessoa e 2 sua, na classe de barras. E naquele dia, depois do curso, eu tinha um aniversário para ir num bar, tudo. Eu cheguei lá, parecia que eu estava em outro espaço, né? Todo mundo perguntava, você tá bem? Você tá bem? Tá tudo bem com você? Você tá bem? Tá tudo bem mesmo? Mas assim, todo mundo que estava lá me fez a mesma pergunta. Mas eu tava maravilhosa. Não tava bem, eu tava maravilhosa. Mas eu tava assim, num espaço de expansão, de plenitude, eu não sei nem nomear. E eu falei, maravilhoso, né? E eu comecei a entrar nesse mundo. E eu comecei a trabalhar, comecei a atender na minha sala, os clientes começaram a vir, e um e outro, papapá. E aí eu comecei a me aprofundar mais dentro da área da Axis, né? Eu queria saber mais, queria aprender mais, nananã e tal. E aí, no meio desse processo, eu era fumante há 20 anos. E eu, quando comecei a trabalhar, né, comecei a atender, começou a me vir muito aquela vontade de novo de parar de fumar. Eu já tinha parado de fumar 1000 vezes, eu não conseguia permanecer, manter, sempre voltava a fumar. E aí, né, nesse momento, mas eu queria parar de fumar por conta do atendimento dos clientes, a acupuntura, cheirando cigarro, aquela coisa, não funciona, não combina pra mim, né? Por conta da minha saúde, dentro da medicina chinesa, já identificando as minhas deficiências, os que eu tinha, tudo pela saúde, eu pensando, né, no futuro, eu com 40 anos hoje, como eu seria daqui 10 anos se eu continuasse fumando do jeito que eu fumava. Então essa consciência foi uma consciência muito forte que me veio. E eu falei, eu preciso sair desse espaço do vício de cigarro.
E aí, em março, dia 18 de março, eu falei, vou parar de fumar. E eu parei, simplesmente parei, joguei tudo fora, quase virei no giraia, né? Quase morri. Foi as primeiras 24 horas da minha vida, assim, que eu achei que eu tive de tudo. Eu revirei, eu saí do inferno. Porque, assim, foi sem dormir, foi acordando de madrugada, foi estresse, nervoso, um monte de coisa, né? Claro, fui utilizando das ferramentas que eu tenho, né? Acupuntura, aurículo, floral, papapá. Mas eu achava que ainda faltava uma coisa, né? E aí me deu um estalo e eu falei assim, eu vou mandar uma mensagem, que é para minha facilitadora, que fez o curso, perguntando se tinha alguma coisa dentro de barras que eu poderia fazer. E quando isso aconteceu, né, ela fez uma pergunta para mim, assim, né? Ela falou assim, não é um processo, um tratamento e tal, mas primeiro a pergunta que a gente faz, né, o que estava acontecendo na sua vida no momento em que você optou pelo vício de cigarro, né? Você passou a viver esse vício, né? E você deixou esse vício entrar na sua vida. E quando ela fez essa pergunta para mim, me levou naquele momento exato, na hora. Me deu um estalo. Foi isso. E aí eu virei para ela e falei, estava acontecendo isso, isso, isso na minha vida. E aí ela falou assim, então isso tem a ver com isso, com relacionamento, com mediocridade, de falta de valor, de rejeição, papapá. E aí a gente falou sobre algumas coisas ali que vinham, né, desse implante distrator. Que eram coisas que eu já vinha trabalhando há muito tempo, né? Mas acho que nunca tinha pego o ponto ali. E aí ela fez, como eu podia fazer uns processos verbais, falou uns processos verbais pra mim. E aí eu criei alguns processos verbais daquilo que ela me passou. E aí eu gravei com a minha voz. E aí eu passei a ouvir aqueles processos verbais, dia e noite, noite e dia. Muitas vezes eu deixava na cabeceira da noite, baixinho, em looping. Que assim, você não escuta mais a sua mente, né? O seu inconsciente está trabalhando aquilo, né? E eu ficava ali. E eu perguntei pra ela, até quando eu vou ouvir isso? Ela falou assim, até o momento que você... um dia você vai sentir que você não precisa mais ouvir. E foi exatamente isso que aconteceu. E, gente, a transformação, assim, a primeira semana foi difícil, a segunda tudo, mas a limpeza, assim, e a transformação realmente foi incrível. Porque, assim, pela primeira vez, eu larguei o vício do cigarro de uma forma que tem momentos que eu nem lembro que um dia eu fumei. Eu lembro porque às vezes eu tenho que contar para alguém, eu falo para alguém, mas não é uma coisa que eu fico voltando na sensação, no sentimento, naquela coisa daquele vazio. Foi uma coisa assim incrível. Eu nunca cheguei nesse espaço antes de eu ter o domínio do meu corpo e não do cigarro me dominar, a ponto de eu não aguentar e ir fumar. E voltar a fumar do jeito que era sempre, né? Uma vez eu fiquei 2 anos sem fumar e eu voltei a fumar. Mas assim, 2 anos sem fumar assim, né? Fumava de vez em quando, sempre que tinha uma carga elétrica, um nervoso muito grande, eu fumava. Então, na verdade, essa foi a primeira vez que eu parei de fumar, de verdade. Antigamente, nenhuma das vezes eu parei de fumar de verdade. Essa é a verdade. E aí eu falei assim, essa técnica, maravilhosa. Eu falei assim, ela fez uma coisa, ela criou um espaço em mim que eu não tinha antes. E aí eu comecei a me aprofundar mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E aí eu comecei a expandir mais, expandir mais, expandir mais. E aí eu quis fazer o fundamento, né? Veio assim essa escolha. Quando eu fiz a escolha do fundamento, gente, olha, aí é que eu vou falar pra vocês, né? Agora é uma conversa séria, assim. De tudo isso que eu falei até agora, uma coisa que é muito importante vocês entenderem. Quando você escolhe de verdade, você escolhe do fundo do seu coração, você escolhe, você faz o movimento daquela escolha,
né? Você tira todos os pontos de vista, aquelas crenças, todas aquelas coisas que as pessoas te falam, porque você tem que trabalhar fixo, porque você tem que não sei o quê, porque a vida é difícil, porque nada se consegue sem muito esforço, sem esforço, e você vai destruindo, descriando, explodindo tudo isso. Você cria um espaço de infinitas possibilidades, e aí você fala assim, ai, mas dentro dessa minha realidade hoje eu não consigo. Cria outra. Foi o que eu fiz. Eu criei outras realidades para eu poder acessar tudo que eu tenho acessado, né? Porque assim, eu fiz investimento, eu abri sala, comprei móveis, eu comprei material, nananã, eu investi muito. Meu dinheiro de rescisão acabou. Só que quem não está disposto a investir, não está disposto a receber. Então eu investi com satisfação. E realmente acreditando nas infinitas possibilidades que tudo isso ia expandir de uma forma que ia ser 10 vezes, 20 vezes mais. Então quando eu fiz a escolha do fundamento, que eu já entendia, né, mas eu já tinha feito escolhas antes, mas eu não entendia o processo que eu tinha feito, né? Agora eu entendia, né? Eu já entendia. E aí eu fiz a escolha do fundamento. O que aconteceu? Eu não tinha dinheiro, mas eu escolhi. Eu fui lá, fiz a inscrição, escolhi. E eu continuei, né, paralelo com a minha sala, com os atendimentos, que foi melhorando cada vez mais tudo. Eu ainda trabalhava com uma área de eventos, fazendo... ainda mandava equipes para 2 lugares que eu ainda tinha um vínculo que eu mandava lá toda semana os garçons, a equipe e tal, né? E nisso aí, eu fiz a inscrição e não tinha dinheiro. Falei assim, mas eu fiz a escolha, universo, né, vamos fazer meus movimentos, e o universo, né, manifesta a minha escolha. E naquela mesma semana que eu fiz a inscrição, eu tinha uma reunião de um evento que ia ter, um evento grande, e eu ia nessa reunião só para falar dos preparativos desse evento. Durante essa reunião, a empresa que eu presto serviço virou para mim e falou assim, Karina, por que você não presta uma consultoria para mim na área de casamentos? Eu vou? Quanto você cobra? Presta uma consultoria para mim, faz um planejamento, papapá, passa para mim, que eu quero que você preste uma consultoria para mim, eu vou pagar. Eu vou, ok, universo, como pode melhorar? E aí eu fui, fiz todo o planejamento, né, fiz o estudo de campo, papapá, passei para ele o valor, ele fechamos a consultoria. Eu recebi o valor da inscrição 2 dias antes do fundamento. 2 dias antes do fundamento. Eu paguei a minha inscrição do fundamento. Então, quando você escolhe e você está na permissão e você está com as suas barreiras todas abaixadas e você acredita nas infinitas possibilidades e que se você está numa realidade que não funciona, existe outra realidade que você pode criar e trazer aquilo que é da sua escolha. O universo traz. E eu fui fazer o fundamento. Quando eu fui fazer o fundamento, fiz o fundamento, pensa, aí que o meu chão acabou de destruir. Aquele chãozinho que eu achava que eu pisava, que era tudo certinho, bonitinho, estruturado, ruim. O fundamento tirou todos os fundamentos de crenças, de pontos de vista, de limitação que eu ainda tinha. Mas foi assim uma virada de chave, foi uma ficha do tamanho de um mundo que assim me fez uma grande diferença. Mas é claro que ainda tinha um monte de coisinhas aí, né, que a gente tem que vai trabalhando ao longo do tempo, trazendo consciência daquelas coisas. E quando eu saí do fundamento querendo ser facilitadora, né, de barras de axis. E nessa, né, eu ainda tive uma mini crise, né, que numa mini sinfonia de possibilidades também caiu a ficha, né, do que vinha aí de crença, de ponto de vista que eu comprei de alguém em algum momento
Porque quando eu me deparei de querendo ser facilitadora, eu não entendia, né? Porque eu estava naquele espaço, daquele sentimento como se eu tivesse com alguma coisa presa. E aí eu entendi quando eu comecei a fazer as perguntas, veio a consciência, e eu fiz a sinfonia de possibilidades também, me trouxe a consciência do quê? Que toda vez que eu pensava, quando eu falava que eu ia ser facilitadora, vinha assim, um sentimento de assim, quem você pensa que você é para querer ser facilitadora de Axis? E quando me veio essa consciência, eu falei, eu destruo isso agora, seja de quem eu comprei, em qualquer tempo, espaço ou dimensão. Deus e não de vezes eu destruo e crio. Pode POC tudo. E aí, o negócio começou a acontecer e começou a expandir. Aí veio também uma pessoa que eu sempre falava que eu queria dar curso de radiestesia, da mesa radiônica, papapá. E veio alguém me pediu para fazer e eu montei uma turma em pau de cara, 15 alunos. Eu passei mal, eu vomitei, eu virei no giraia no começo, porque assim, eu tava realmente expandindo tudo, entendeu? E assim, tipo assim, encarar aquele ponto de vista, aquela crença que eu comprei de alguém em algum momento que tava falando assim pra você que eu não podia. E eu fui em cima de tudo isso, eu falei, eu posso sim. E comecei a desenvolver até criar a minha mesa radiônica, que é o que tá aí, né? Já tô com 3 turmas aí formadas, né? Vou ter um próximo curso agora, 7 e 8 de dezembro. E é um curso maravilhoso. É uma mesa radiônica que eu criei também de um outro espaço que veio para mim. Mas num outro momento eu falo mais para vocês sobre isso. E o que aconteceu? A gente criou, né, foi criada uma sala, uma classe aí que eu fui co-criadora no dia 21 de setembro. Aí fiz a minha segunda classe. Aí em outubro, 5 de outubro, eu fiz a minha terceira classe. E aí no dia 4 de outubro eu já paguei a minha taxa e me tornei facilitadora e hoje eu já facilito as classes de barras. Então, além de facilitar as classes de barras, eu facilito os meus clientes, né? E aí, gente, o que eu queria colocar aqui para vocês hoje nesse vídeo, né? Além de contar toda a minha história, tudo isso que aconteceu, mas também de colocar assim, como é importante a escolha, né? Escolher verdadeiramente, né? E você fazer aquilo que é do seu coração. E quando você faz aquilo que você escolheu daquilo do seu coração, aquilo que te dá alegria, você cria expansão. Quando eu fiz a escolha lá atrás, eu escolhi de só fazer um atendimento, só atender as pessoas. E o negócio foi expandindo. Hoje eu dou curso de radiestesia, de mesa radiônica, de classe de barras, de Konindu, de Reiki 1, 2 e mestre de Reiki Karuna. E mais lá, infinitas possibilidades, o que vem por aí, né? Porque eu tenho aí escolhas vindo aí pra mim. Então, assim, pra quem projetava, quando eu comecei a fazer medicina chinesa, no ano de 2018, dali 2 anos começar, e nesse ano de 2019 eu realizei além. E aí, que eu vou falar uma coisa pra vocês. Por que eu realizei além? Porque a gente pode escolher e a gente escolhe a cada 10 segundos. E quando você pega você tá numa escolha e você pega outra escolha e outra escolha e outra escolha, não quer dizer que você tem que abandonar as outras. Porque Axis, como fala, né, a primeira, né, premissa de Axis Axis inclui tudo, não exclui nada. Então, o que acontece? Você pode desistir de uma escolha que não está funcionando para você e fazer outra escolha. Mas você pode, de uma escolha que é o do seu coração, você expandir para outras escolhas. Para outras. E expandir. Foi o que eu fiz. Eu nem no momento eu defini nada, eu concluí nada, eu limitei nada. Eu só fiquei no espaço da expansão. E
sem dar permissão. E o negócio foi crescendo, então eu estava numa sala no Cambuí, hoje eu estou na Nova Campinas, eu tinha uma sala de atendimento só, uma sala com banheiro. Aí eu, conforme foi desenvolvendo isso, em menos de um mês e pouquinho, desocupou uma sala maior em cima, eu mudei para cima, que é onde hoje eu tenho a sala de atendimento e a sala de curso. Montei a minha sala de curso, porque até então eu alugava os espaços, tudo, hoje eu tenho o meu próprio espaço. E assim, uma expansão, assim, em todos os sentidos que tá vindo, assim, pra mim. É uma expansão que eu tô falando agora, assim, eu tô sentindo a expansão, assim, energética do campo, de tudo, das minhas escolhas, da minha vida. E isso é possível para qualquer um. Quando eu entendi que a gente pode viver na leveza, que a gente pode viver na facilidade, que a gente pode viver no espaço da consciência, que a gente pode viver no espaço de ser você no mundo, sem se encurtar, sem se apertar, sem se escolher pensando só no outro, escolher pelo outro, escolher... Não, você por você. E nas escolhas onde você, quando você escolhe ser você, você é muito mais contribuição para o mundo. Porque hoje a expansão que eu estou tendo cada vez mais, né? Pessoas me procurando para atendimento, para facilitação de consciência, para mentoria do seu próprio trabalho terapêutico, para cursos, para tudo. Então assim, a expansão e a criatividade e a criação, ela está energeticamente todo momento, toda hora, né? E aí o que eu queria falar para vocês, a gente está chegando aí no final do ano, né? E todo mundo, a gente sempre fala, né? Eu tenho o que por esse ano de 2019, por todos os anos que eu vivi até aqui, porque é uma bagagem imensa que eu trago, né? Gratidão a tudo isso, a tudo, a tudo. E eu vi uma enquete no Insta esses dias, falando assim, né? O que você não realizou no ano de 2019, que era a sua listinha de 2018 e você não realizou. E quando eu me deparei com aquela pergunta, eu me veio assim, uma consciência. Eu realizei além da minha lista no ano de 2019. Porque eu não fiz uma lista limitada, eu não concluí nada, eu não defini nada, eu só pedi expansão, 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 que eu realizasse aquilo que fosse do meu coração. Eu queria facilidade, alegria e glória. E foi o que aconteceu até aqui. E uma expansão incrível, incrível, incrível. Gente, estou fazendo esse vídeo para vocês. Eu não fazia vídeo, eu mal falava. Para eu falar um áudio, que eu comecei lá com um grupinho no WhatsApp, gravar um áudiozinho ou outro. Eu fiz um vídeo para uma feira, que eu fiz em setembro, essa feira. Gente, o vídeo parecia uma boneca de cera. No fundamento me veio essa consciência, né? De que por que eu tinha esse problema com o vídeo, aquela coisa toda. Era o medo do julgamento. De receber o julgamento, ou positivo ou negativo. Não, é claro que a gente tem mais medo do negativo. Porque o positivo você se alinha, né? Você fica bem. Ou você pode até rejeitar o positivo também quando você não está no estado de receber. Mas a gente sabe que o ser infinito, ele sabe, percebe, recebe e escolhe, né? Então eu já estava no fundamento tendo essa percepção, né? De que o que eu tinha medo de ser julgada? De não falar direito, ou de não gostarem da minha cara, de não gostarem da minha roupa, ou se eu falar alguma coisa que alguém não gosta, ou se eu bater de frente com alguém, e sei lá, e eu ser eu no mundo. E aí eu comecei a trabalhar isso em mim. E hoje eu tô aqui, primeiro vídeo gravado, e tá sendo assim, eu vou dizer pra você, libertador.
eu contar tudo isso para vocês, fazendo um vídeo falando sobre isso. Né? Veio uma pessoa, entrou no meu canal lá do WhatsApp e falou assim: ah, eu estava procurando seu canal do YouTube. Eu, ops, né? Não tinha feito ainda o canal do YouTube. Por quê? Porque eu tinha essa distância com o vídeo. Mas é uma coisa que eu vinha trabalhando e que essa expansividade, toda essa criatividade, toda essa coisa de axis, dessa energia de perguntar, de escolher, de você se empoderar de você saber quem você é, de você receber o julgamento bom ou ruim e você, ok, tá tudo bem receber o julgamento. É o seu interessante ponto de vista, somente isso. E aí eu cheguei, né, no ponto de falar assim, esse ano de 2019 eu realizei além daquilo que eu escolhi lá no começo, porque eu não limitei nada. Então eu deixei totalmente aberto, totalmente expansivo. Então assim, o ano de 2019, eu vou falar pra você, pra mim foi um ano incrível. Foi um ano maravilhoso, de plenitude, de sensação de realização em todos os sentidos da minha vida, de contribuição gigantesca para mim e para o mundo. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo para o meu canal, né, do Instituto Karina Gomes. Eu espero que vocês gostem. Vou começar a trabalhar mais essa questão dos vídeos e trazer material realmente para vocês sobre as terapias, sobre expansão de consciência, trazer mais facilitação mesmo, processos, ferramentas para poder auxiliar e ser contribuição no mundo daquilo que for. Eu tenho algumas ferramentas já no SoundCloud, no YouTube, né, alguns puxões de energia, algumas coisas alguns áudios que eu já tinha gravado e tudo. E vocês podem, se for contribuição para vocês, utilizar dessas ferramentas. E vou pedir para se inscrever no meu canal. Então eu agradeço a todos por me acompanhar até aqui. Eu espero que esse meu depoimento seja de grande contribuição para vocês, né, que possa ajudar, né? Tem uma pessoa que me mandou uma mensagem que falou assim que o meu depoimento na live, que foi curtinha, em que eu falei a questão do cigarro, né, quando caiu aquela minha ficha, né, diz que deu uma virada de chave gigantesca nela. Então por isso que eu estou de novo falando dessa ferramenta de uma forma mais completa, né. Hoje eu não vou falar que eu sou outra pessoa, eu vou falar que hoje eu sou eu. Hoje eu sou Karina Gomes, com toda a consciência do meu ser infinito, né? Converso com o meu corpo o tempo todo. Verdade, eu esqueci de falar para vocês que eu utilizo essa ferramenta para tudo. Então tudo que eu vou fazer, eu tenho consciência e comunhão do meu corpo. Hoje isso eu adquiri com a Axis também, fundamento e tal. E eu aprendi a respeitar o meu corpo. Quando você tem comunhão com o seu corpo, você respeita o seu corpo, que é ele que trabalha por você, é ele que faz as coisas por você. A gente vive numa realidade material. Você começa a ter muito mais expansão. E aí o seu corpo te honra, né? Te honra trazendo mais expansão em todos os sentidos da sua vida. E é isso, gente. Eu agradeço vocês. Um beijinho. Fiquem com Deus. Gratidão. E como pode melhorar ainda mais tudo isso? Beijo.